Vamos para o último traço da análise corporal. Sua mente moldou o seu corpo. Hoje nós vamos falar da característica da rígida. Como que é um corpo rígido? Lembrando que, se você não assistiu a série toda, se você não sabe do que eu estou falando, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo, Sua Mente Moldou o Seu Corpo, que está na playlist Como que a Sua Mente Funciona. Para você entender em que época que se molda essa característica no corpo e o que é, por que se molda dessa forma. E depois disso, você vai assistir o caráter rígido, o caráter esquizoide, o oral, o psicopata, masoquista e esse que nós vamos falar do corpo rígido. O que seria um corpo rígido? Lembrando que na melinização, quando finaliza a melinização do sistema nervoso, ele vai finalizar no final da coluna, no sacro. Ali é onde completa o ciclo e fecha com a sexualidade da criança. Nesse momento, que varia de 3 anos e meio a 5 anos, mais ou menos, que é esse período, a criança, ela descobre uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver o mundo. Ela se toca, sente uma sensação diferente nas suas genitais, percebe que tocar nas suas genitálias é diferente de tocar no nariz, de tocar numa orelha, de tocar num pé. Ela está explorando, ela está se conhecendo ainda. Estas sensações modificam a percepção dela ver o mundo. Ela não tem a percepção que nós adultos temos da sexualidade. Para eles é apenas uma sensação diferente, é uma sensação nova. E nesse período também ocorre a fase dipiana da criança. A menina se apaixona pelo pai, o menino se apaixona pela mãe. Nesse momento, eles começam a desenvolver a triangulação, a capacidade de conquista. Então o menino, ele vai puxar mais para o lado da mãe, ele vai querer seduzir a mãe e a menina o pai. E nessa triangulação é onde ocorre esse traço. Se a criança percebe que ela precisa ser mais do que ela precisa ser muito linda, muito generosa, ela precisa se exacerbar na sua capacidade de sedução. É onde vai desenvolver mais ou menos essa tendência. Depende do jogo que a criança se sente diante desse quadro. Lembrando sempre que isso não tem a ver com a educação que a criança recebeu. Tem a ver como a criança, por ela mesma, interpretou esse momento. Lembrando que a criança tem muita imaginação, a criança tem um poder criativo gigante. Então, dependendo de como que ela elabora essa fantasia de paixão entre mãe e pai, é que vai ser desenvolvido esse traço. Então, a característica física desse traço é um corpo mais harmonioso, é um corpo acinturado, é um corpo violão, é um corpo mais durinho, é um corpo que tem mais formas definidas. Por quê? É uma necessidade dessa pessoa, é uma característica que preza pela necessidade de ser bela. Então, se você tem essa característica, provavelmente você vai ter tendências a escolher, por exemplo, um sapato salto alto do que um tênis confortável. A rígida, ela quer ser bela.
E muitas vezes ela opta em ser bela, mesmo que essa roupa, que esse sapato seja um pouco incômodo, do que confortável. E é muito interessante. Por exemplo, quando na juventude, as meninas, em geral, elas são mais rígidas. A rigidez delas está aflorada na época da paquera, na época das conquistas, na época dos namorados. E muitas vezes nessa época elas usam salto, porque elas têm necessidade de serem até mais rígidas do que realmente são. Então, para potencializar essa rigidez, essa beleza, elas usam salto alto, elas usam roupas justas, elas se maqueiam mais, porque elas têm essa necessidade de se mostrar mais belas. Com o passar da idade, a gente vai abandonando um pouco essa necessidade, quando nós não somos tão rígidas. Por quê? Se a pessoa tem um pico de rigidez muito alto, ela vai tender para o resto da vida sempre optar por estar mais bela. Sabe aquela vovozinha que não dispensa um batom? É a rigidez falando com ela, preciso ter um batonzinho, né? Então você vê que tem pessoas que até bem velhinhas, elas estão sempre na estica, bem arrumadinhas, é a rigidez dela se mostrando para o mundo. As pessoas que são mais orais, elas não dão muita bola para isso não. Elas prezam conforto, né? Então a rígida, ela sempre vai optar pela beleza. A rígida é aquela que tem mais curvas, ela faz questão de mostrar o quanto ela é bela. Então são pessoas mais sensuais, pessoas que têm os lábios mais grossos, têm um corpo mais bem definido, têm gestos mais delicados. São pessoas que prezam pela perfeição. Esse é o ponto. Pessoas muito rígidas tendem a ser perfeccionistas, tendem à perfeição. Elas não conseguem fazer nada de mais ou menos, tudo para elas tem que ser perfeito. Por exemplo, se você é uma rígida e precisa fazer uma apresentação de um trabalho na faculdade, uma apresentação num congresso, se você não tiver o domínio 100% daquilo que você vai falar, se você não tem o domínio 100% de como você vai estar no palco, você não consegue ir, você tem dificuldade. Para você ir para esse palco, para você ir defender a sua tese, você vai estudar dia e noite, vai se preparar para ter tudo na ponta da língua e aquela apresentação ser impecável. Se você é assim, bem-vinda ao reino das rígidas. O contraponto da rígida, né? Lembrando que a dor da rígida é a traição. Por quê? Porque lá nessa fase de piana, de criança, quando a menina se apaixona pelo pai e o pai diz assim, você é a princesinha do pai, você é a garotinha do pai, mas na hora de dormir ele vai escolher a mãe. Se o casal é separado, ele vai embora, deixa ela com a mãe e a menina se sente traída. Vice-versa com o menino também. E esse sentimento, eu não sou boa o suficiente, eu fui traída. Então, a moça ou o rapaz que tenha um alto pico de rigidez, sempre vai achar que ninguém vai querer namorar ela porque tem alguém melhor do que ela. Então ela tem uma insegurança com o seu feminino ou com o seu masculino, né? Com a sua rigidez. Então é uma pessoa insegura no lado negativo, no lado da dor, uma pessoa ciumenta, é uma pessoa que acha que sempre vai ser trocada, é uma pessoa que acha que ela não é boa o suficiente, então ela desconfia o tempo inteiro de todos e de tudo. As amizades são pouquíssimas porque ela não consegue se abrir com uma amiga ou com as pessoas que não conhece, porque ela fica com medo de se abrir, com a falta de confiança de se abrir, e ela se fecha. Então, na dor, é uma pessoa que tem dificuldade nos relacionamentos, porque ela não acredita
que ela tem potencial, que ela é bonita, que ela é bela. Ela sempre acha que alguém pode trocá-la a qualquer momento. Então, ela triangula muito, sabe? Tá com o namorado aqui, mas fica pensando, se não der certo, tem que ter o plano B. Então, é uma pessoa que projeta também no namorado que ele possa estar fazendo isso, porque eu não sou bela o suficiente, ele pode me trair a qualquer momento. Será que ele não está olhando para alguém? Então, eu também vou começar a olhar. Então, existe esse conflito dentro da rígida. E se essa rígida também tiver a moralidade, o que acontece? A oral tem a dor do abandono, da menina que foi abandonada. A rígida é a mulher. Então, se existem esses dois picos altos, né? Se você for rígido e for oral ao mesmo tempo, com um certo número meio similar, o que vai acontecer? Ora você quer ser a mulher, ora você quer ser a menina. Então existe essa dualidade dentro de você. E tem gente que diz assim, pô, não consigo te entender. Sabe? Ora você quer uma coisa, ora você quer outra. Sabe? Você é muito esquisita. Então, essa dualidade vem desses conflitos internos que a rígida com a oral possui. Se você se identifica com isso, fazendo análise corporal, você vai entender como lidar, quando é uma que está atuando, quando é outra que está atuando. Nós, na terapia, brincamos que você aprende a perceber a fala de um e a fala de outro. Quando você está falando alguma coisa, eu pontuo, olha a rígida falando, olha o masoquista falando, ou agora é o oral que está falando. Então você começa a se compreender como que você funciona e qual é o tipo de relação melhor para você se sentir mais segura, mais confiante e ser feliz. Não tem nada de errado com nenhum traço. Nunca ninguém tem defeito. Nós temos características. Somando essas características, dá um você, dá um eu. Tem alguma coisa errada? Não. A nossa experiência de vida nos moldou assim. E isso somos nós, está tudo certo. O que precisa ser conhecido é o tanto de recurso que todas essas características trouxeram para você e o que você vai fazer com elas. Vivendo no recurso é ser feliz. E você pode tudo. Ser quem você é. E melhor que isso, né? Ser quem você precisa ser. Isso que importa. Ok? Muito bem. Os próximos vídeos eu vou colocar aqui, nessa mesma série da playlist Sua Mente Mudou Seu Corpo, é como cada traço pode desenvolver uma habilidade no sentido profissional, no sentido de relacionamento, aonde dá o problema, quem são os relacionamentos mais calados, quem são os relacionamentos mais falantes e qual a combinação perfeita ou quase perfeita e como lidar com elas, ok? Até o próximo vídeo.